né? Vamos tratar também aqui sobre aquele brinquedo que você já deve ter usado, que é a gangorra. E um experimento muito simples para entender esse conceito é você pegar uma régua, apoiar essa régua no centro, você colocar uma borracha, de modo que ela fique equilibrada, e depois você começar a colocar em cada extremidade da régua uma moeda. Se você aumentar muito o peso em um determinado lado, você vai perceber que a gangorra ou a alavanca ela vai balançar, ela vai pesar para um lado. E você também pode mexer na distância, mesmo que uma alavanca tenha mais peso em um lado do que no outro. Se você mexer na distância dessas moedas, você também consegue ter o equilíbrio, não somente mexendo no peso dela. Então é o que nós vamos abordar agora. 3 tipos de forças em relação à alavanca. A alavanca nada mais é do que uma barra rígida de madeira, metal ou outro material que se move quando é apoiada sobre algum tipo de suporte, ou seja, um ponto de apoio. Então veja aí na imagem que o nosso ponto de apoio pode ser esse triângulo, tá certo? Essa força potente nós vamos chamar aqui, ó, vai ser essa setinha vermelha, F1, nós vamos chamar essa seta vermelha de F1, e a força resistente nós vamos chamar de F2. A distância da força resistente até o ponto de apoio vai ser a nossa distância 2. E a força potente, a distância da força potente aqui até o ponto de apoio, nós vamos chamar de distância 1. Arquimedes, que foi um cientista, um alquimista, um físico, ele concluiu o seguinte, que uma alavanca ela vai estar em equilíbrio se as forças forem inversamente proporcionais às distâncias, tá? Então, nós devemos igualar um lado ao outro. A força e a distância de um lado tem que ter o mesmo valor da força e da distância do outro lado. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos uma questão muito similar ao que eu acabei de falar, que diz o seguinte, você tem uma alavanca, em cada uma das extremidades você tem duas massas de valores diferentes, mas perceba que elas também têm posições diferentes em relação ao centro de apoio, que é o triângulo, tá? Que é o ponto de apoio. É o seguinte, para manter essa barra em equilíbrio, qual deve ser a distância do bloquinho de 4 kg até o centro de apoio, até o ponto de apoio? Sabendo que do lado direito nós temos uma massa de 6 kg e uma distância de 40 centímetros. Então, veja, nós temos aqui as alternativas e agora vamos calcular com a equaçãozinha que vocês acabaram de ver por Arquimedes. A multiplicação da força e do deslocamento também é chamada de momento de uma força, tá? Então, para que aquela barra se mantenha em equilíbrio, um lado tem que ter o mesmo valor do outro, mesmo que sejam números diferentes de força e deslocamento. Mas quando você multiplicar, o lado esquerdo tem que dar o mesmo valor do lado direito. Então, esse M aqui, ó, M, quando você vê o M, é momento de uma força. Significa que você vai ter que multiplicar a força pelo deslocamento. Então, do lado esquerdo, nós temos a massa de 4 kg e a distância que nós não sabemos, é um valor de X. E do outro lado, nós temos o valor da massa de 6 kg e o deslocamento de 40 centímetros. Então, nós vamos fazer aqui, ó, simplesmente a regrinha de 3, né? O X a gente isola, 6 vezes 40 dá 240, e quem multiplica com X passa descendo, dividindo, né? 240 dividido por 4 deu 60 centímetros. Ou seja, lá em cima na questão aqui, ó, para que esse sistema fique em equilíbrio, a barrinha aqui de 4 kg deve ter uma distância de 60 centímetros para poder ficar em equilíbrio, ou seja, não vai ser menor que 40, né? Vai ser um pouquinho maior, ela tem que estar a 60 centímetros. Agora vamos aos tipos de alavanca. Existe a alavanca interfixa, que é quando você tem aqui à esquerda a força potente, a força resistente e o ponto de apoio está no meio. Uns exemplos disso do cotidiano é a aplicação da tesoura, de alicate, martelo e guindaste. E tem mais. Veja o seguinte, ó, na tesoura você aplica uma força no cabo, certo? Que é a força potente, no caso, e a força resistente vai ser a parte que vai cortar. E no centro da tesoura você tem um ponto de apoio. Esse é um dos exemplos. Aí se aplica também no martelo
e no guindaste. No martelo você aplica uma força no cabo e a ação vai ser aonde? A reação vai ser onde? Vai ser na extremidade dele. Vamos ao segundo tipo de alavanca, a alavanca interresistente. Veja que a configuração mudou. Nós temos a força potente perto da força resistente e o ponto de apoio está lá na outra extremidade, tá? Temos uns exemplos do cotidiano aí, como quebra-nozes, o carrinho de mão, né? E a articulação do pé. Vamos olhar aqui no caso do quebra-nozes. O eixo que vai rotacionar esses dois cabinhos aqui do quebra-nozes, ele vai ficar na ponta, ó. Então, tá aqui o nosso ponto de apoio, ele fica em uma das pontas. No carrinho de mão, tá aqui na roda, ele é o centro de apoio, é o ponto de apoio, certo? E aí nós temos a força potente, que no caso a mão vai fazer uma força aqui no cabo, e a força resistente vai ser para quebrar aqui a noz. No caso do carrinho de mão, o centro de apoio aqui está sendo a roda, o ponto de apoio é a roda. A força potente vai ser aqui, ó, nos braços do carrinho. E a força resistente vai ser onde vai ficar o material, no caso a areia ou o que você for colocar. A alavanca interpotente também é um pouquinho diferente. No caso, ela vai ficar no lugar da força potente. Ela agora vai ficar do lado esquerdo, tá? A interpotente, ela substitui literalmente a força potente. O ponto de apoio vai ficar no lugar da força potente. Um dos exemplos para isso do cotidiano podem ser vistos como nas pinças de fazer sobrancelha, nas articulações de cotovelo humano, como por exemplo. Veja a configuração, onde é que vai ter a aplicação da força potente e da força resistente. É como se as duas estivessem basicamente no mesmo lugar, porém com sentido contrário. Agora vamos falar sobre alguma coisa que facilita muito o nosso trabalho, são as roldanas, certo? A roldana, galera, quanto mais roldana, menos força você precisa fazer para puxar determinado objeto, ou seja lá, qualquer coisa, tá? Quanto mais roldana você tiver, menos vai ser o seu trabalho. Existe a formulazinha que vocês estão vendo aqui, ó, a força é igual a R, R é a força resistente, dividido por 2 elevado a N. Esse N é o número de roldanas que você vai ter, certo? Por que esse 2? Por que existe esse 2? Porque a força vai dobrando, 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 elevado ao número de roldanas que você tem. Então, tá aí a situação A. Se você só tem uma roldana, você vai aqui aplicar uma força, tá? Você aplica uma força e a força resistente vai ser, para poder se mover, esse bloquinho aqui vermelho, ele só vai se mover se você conseguir aplicar uma força exatamente igual ao valor dessa força resistente aqui. Se você não conseguir, você não levanta. Já na situação B, perceba que agora existe duas roldanas. Então, a roldana está tá te ajudando nesse trabalho aí. O que ela está fazendo? Ó, a força que você vai aplicar, no caso que é na sua mão, a força a aplicar, que é o F, seria a sua mão, tá? Tá aqui o R, que é a força resistente, e 2 elevado a N, tá? Nesse caso aqui, nós estamos tendo duas roldanas. Então, veja que a sua força, que você vai fazer no seu braço, já vai ser aqui, ó, a força resistente dividido por 2, certo? E quando você tem 3, veja que ela vai variando, ó, vai dobrando. Eu tinha 2, agora tem 4, agora tem 8, e assim sucessivamente. Ou você aplica nessa formulazinha aqui, tá? Vai colocando de forma crescente, F é igual a R, ou F é igual a R sobre 2, F é igual a R sobre 4, F é igual a R sobre 8, F é igual a R sobre 16, e assim vai, tá? Ou então você pode simplesmente aplicar aqui diretamente na fórmula. Se a questão ela quiser saber qual é o número de roldanas que eu posso colocar para puxar um navio, né? E aí você vai ter que usar essa fórmula aqui. Senão, se você for ficar colocando de forma crescente, 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 pode ser que você precise de muitos números, de muitas roldanas para poder puxar um objeto muito grande. Então, tá aqui, você pode fazer dessa forma, tá? Ou você, 2 roldanas, 3 roldanas, 4 roldanas, ou você pode simplesmente aplicar diretamente na fórmula. Vamos ver agora um exemplo. Um operário precisa colocar um objeto de 240 newtons
sobre uma laje no segundo andar de uma construção. Para isso, ele dispõe de um sistema de roldanas formado por uma roldana fixa e 4 móveis, que é a que acabamos de ver. Qual é a força mínima que ele precisará fazer para cumprir a tarefa? Muito simples, aplicando diretamente na fórmula, F é a força que ele vai ter que fazer, a força que ele precisa fazer, vai ser, esse P aí é o peso, né, que ele fala, que é o objeto, que no caso é a força resistente. Ele quer pendurar um objeto, quer elevar um objeto de 240 newtons, essa vai ser a nossa força resistente, que é o P, que eu coloquei aí, sobre 2 elevado a N, lembrando que N é o número de roldanas móveis. E ele fala que você tem 4 roldanas móveis. Então, agora é só substituir os valores. 240, que é a força resistente, que no caso é o peso que ele quer elevar, tá? Dividido por 2, que é da fórmula, elevado a 4. 4 é o número de roldanas móveis. Então, quando a gente faz aí a continha, 2 elevado a 4, nós vamos chegar em 16. 240 dividido por 16 deu 15 newtons. Então, veja que força pequenininha que ele vai precisar fazer para poder levantar um objeto de 240 newtons. Para quem não sabe o que significa 1 newton, 2 newtons, eu vou dar um exemplo. 1 newton é mais ou menos o peso de uma maçã. Então, seria como se ele colocasse, ele vai ter 4 roldanas, se ele conseguisse juntar o peso de 15 maçãs, que é uma besteira, né? Ele consegue levantar um objeto de 240 newtons, tá? Então, fica aí mais uma explicação. Agora eu quero mostrar uma diferençazinha para vocês das roldanas fixas. Gente, a roldana fixa, você não tem uma vantagem nenhuma nela, tá? Como, por exemplo, aí você tá vendo a imagem de um homem fazendo uma força na corda. A ação que esse homem faz na corda é a força potente, tá? A força resistente é, no caso, o baldezinho aí, seria o atrito, tá? Seria, no caso assim, o homem faz a força de ação e o balde faz a força de reação, que é contrária ao peso, é um ajudando e outro atrapalhando, tá? No caso da roldana fixa, como está aí entre essa corda e o balde, a força que você vai ter que fazer para levantar o balde vai ser a mesma. Você não vai ganhar vantagem nenhuma, como no caso da roldana móvel. A roldana móvel, ela vai dobrando a sua força. Se você consegue fazer apenas 20 newtons, se você colocar aí 2 roldanas ou botar mais uma roldana móvel, ela vai duplicar a sua força. Então, você vai conseguir puxar mais objetos. No caso da roldana fixa, não. Tá? Não há um ganho em relação à intensidade da força que você aplicou. Então, assim, se você aplicar uma força de 20 newtons, o balde vai subir nos mesmos 20 newtons que você aplicou, certo? No caso da roldana móvel, como tem aqui, ó, a roldana móvel, ela reduz a força que você faz. É um ganho de vantagem. E aqui uma imagem com o resumo do conteúdo que acabamos de ver, com as equações, né, com as formulazinhas, o que cada uma compõe. E se você gostou dessa aula, dá um like, compartilhe essa aula com outra colega que tem dificuldade, se inscreva no canal, eu sempre estou colocando vídeo com novidades e atualizações. Um forte abraço, dá o like.